Como nunca mais se deixar afetar por ninguém. Não é o ataque externo que nos destrói, mas a permissão silenciosa que damos a ele. Há dores que não vêm de golpes físicos nem de feridas visíveis. Elas nascem em palavras ditas com descuido, em olhares de desprezo, em silêncios que gritam mais do que qualquer som. Muitas vezes, não é o que os outros fazem que nos corrói, mas o que deixamos que aquilo faça dentro de nós. É o espaço que damos para que a crítica vire ferida, para que a rejeição vire sentença, para que a injustiça vire prisão. Sêneca dizia: somos mais feridos pela imaginação do que pela realidade. Quantas vezes você revive em pensamento aquilo que lhe foi dito, multiplicando o peso até que se torne insuportável? Quantas vezes se pegou acreditando que o valor da sua vida está nas mãos de quem a julga de fora? Marco Aurélio, com a serenidade de quem sabia o que era carregar o mundo, lembrava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. É nesse ponto que se encontra a verdadeira liberdade. Não em controlar o que acontece, mas em dominar o significado que você dá ao que acontece. A grande armadilha não está nos ataques externos, mas na permissão silenciosa que damos a eles. Enquanto buscamos mudar os outros, perdemos tempo e energia. Mas quando voltamos a atenção para dentro, descobrimos que a fortaleza sempre esteve ali. Não se trata de viver indiferente, mas de cultivar uma mente que não se curva ao veneno alheio. Neste vídeo vamos percorrer 12 lições que unem a sabedoria estoica, os achados da neurociência e metáforas que iluminam a alma, mostrando como desenvolver uma imunidade emocional profunda. Porque a verdadeira vitória não está em calar o mundo, mas em não permitir que ele cale a sua essência. Se esse tema já ressoa dentro de você, inscreva-se no canal, curta e ative as notificações. Aqui você encontra reflexões que fortalecem sua mente e clareiam seu coração. E se a ansiedade tem sido uma sombra constante na sua vida, no primeiro link da descrição, você encontrará o e-book Ansiedade sob Controle, feito para devolver o equilíbrio que você merece. Primeiro passo: cuidado com a prisão da aprovação. Há uma prisão que não tem grades, não tem chaves e muitas vezes não é percebida. É a prisão da necessidade de ser aprovado. Quantas vezes você deixou de dar um passo, de assumir uma escolha, de seguir um caminho, apenas porque o olhar dos outros parecia mais forte do que a sua própria voz? Essa dependência sutil rouba sua liberdade, porque coloca a sua vida nas mãos de quem nunca poderá vivê-la por você. A neurociência mostra que o cérebro se acostuma a buscar dopamina em pequenas doses de reconhecimento externo, elogios, curtidas, aprovação social. É um vício invisível, e como todo vício, nunca se satisfaz. Quanto mais você busca, mais vazio se sente. Sêneca já alertava: quem depende do aplauso vive em cativeiro. O peso maior não está no silêncio alheio, mas no eco interno de acreditar que sem esse aplauso você não tem valor. Mas a verdade é outra. O valor não se mede pelo número de vozes que o confirmam. O valor é silencioso, é íntimo, é inegociável. Uma árvore não pede permissão ao vento para crescer. Ela cresce porque foi feita para isso. E assim deve ser com você. Crescer não porque alguém disse que é hora, mas porque sua essência pede. A prisão da aprovação é uma escolha invisível. E a liberdade também é. Quando você deixa de buscar aplausos, descobre que a vida se torna mais leve. Porque a única voz que precisa ser ouvida é a da sua consciência, firme e serena, dizendo: siga. Segundo passo: não personalize o veneno alheio. Quantas vezes você já se sentiu ferido por palavras que, na verdade, não tinham nada a ver com a sua essência? O insulto, a crítica ácida, a rejeição fria, tudo isso parece se fixar em nós como se fosse verdade.
Mas, na realidade, o que sai da boca de alguém é mais um reflexo do que habita dentro dele do que existe em você. Epicteto nos lembra: não é o insulto que fere, mas o significado que você lhe dá. A dor não está no som das palavras, mas no valor que escolhemos atribuir a elas. Se alguém despeja veneno, isso não significa que você precise bebê-lo. O veneno só cumpre seu papel quando é ingerido. Se você o deixa onde está, ele perde a força. A psicologia mostra que interpretamos ataques externos através de filtros internos. Se o filtro é de insegurança, a ofensa ecoa. Se o filtro é de clareza, a ofensa se dissolve. E aqui está a chave: não personalize o veneno. Ele não foi feito para você. Ele nasceu das feridas de quem o lançou. Pense no eco. O eco não cria, apenas repete. Ele não tem vida própria, apenas devolve aquilo que recebeu. Assim são muitos ataques, ecos de dores alheias, projeções de fragilidades que não pertencem a você. Quando você entende isso, o peso se desfaz. O veneno deixa de ser sua herança e volta para onde nasceu. Terceiro passo: a raiva do outro não precisa ser sua herança. É fácil se contagiar pela fúria alheia. Quando alguém explode, nos ataca, nos julga ou nos empurra sua ira, parece natural absorver aquilo como se fosse nosso. Mas a verdade é que a raiva não precisa ser herdada. Ela só permanece em nós quando escolhemos segurá-la. A neurociência explica: os neurônios espelho fazem com que emoções intensas se tornem contagiosas. Se alguém grita, nosso cérebro responde como se também precisasse gritar. Mas o estoico aprende a quebrar essa corrente. Marco Aurélio nos lembra: a melhor vingança é não se tornar igual. Receber a raiva do outro e devolvê-la em silêncio e equilíbrio é uma das maiores demonstrações de força. Imagine estar diante de um copo de veneno oferecido a você. Beber é uma escolha. Recusar também é. Quando você absorve a fúria de alguém, você está bebendo do copo que nunca precisaria tocar. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que pode simplesmente não aceitar a oferta. Não se trata de frieza, mas de clareza. Reconhecer que a raiva do outro fala da prisão interna dele, não da sua essência. Você pode escolher não se prender ao mesmo cárcere. O veneno não precisa correr em suas veias. Quarto passo: domine a arte do silêncio estratégico. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda palavra dita precisa ser devolvida. Existe um poder escondido no silêncio. Um poder que muitos confundem com fraqueza, mas que, na verdade, é força concentrada. Quando você se cala diante do que não merece sua energia, você não está se anulando, está se preservando. A psicologia mostra que reagir imediatamente ativa circuitos de defesa que turvam o julgamento. O silêncio, por outro lado, cria espaço entre estímulo e resposta. É nesse espaço que nasce o controle interno, a escolha consciente de como agir. Sêneca já dizia: muitas vezes calar é responder com sabedoria. É como se a mente, ao se aquietar, encontrasse o verdadeiro timão da situação. Pense na rocha diante do vento. Ela não discute, não protesta, não se curva. Ela permanece. O vento passa e a rocha continua. Esse é o papel do silêncio. Não negar o que acontece, mas não permitir que isso defina quem você é. O silêncio estratégico não é fuga. É presença madura, é a recusa em entrar em batalhas pequenas que não acrescentam nada ao espírito. Ao silenciar, você não perde terreno, você o amplia dentro de si. Quinto passo: pare de negociar sua paz. Quantas vezes você já se pegou tentando explicar demais, justificar demais, implorar para que alguém entendesse sua intenção? Nesse movimento silencioso, sem perceber, você entrega sua paz como moeda de troca. Cada explicação desnecessária é um pedaço de energia cedido. E quando percebe, está exausto, sem a serenidade que deveria ser o centro da sua vida.
Epicteto advertia: se você deseja ser livre, não faça de sua paz moeda de troca. Essa frase é como um chamado profundo, porque a verdadeira liberdade não é ter razão diante dos outros, mas manter intacta a sua harmonia interior. Não é convencer ninguém, é não perder a si mesmo no processo. A neurociência mostra que discussões inúteis ativam os mesmos circuitos de estresse que ameaças reais, consumindo recursos emocionais que poderiam estar direcionados para o que realmente importa. É como se a mente, ao negociar a paz, entrasse em uma batalha interminável contra fantasmas que nunca se satisfazem. Pense no ouro interior que você carrega. Ele é raro, precioso e não deve ser trocado por migalhas externas. O silêncio, a calma, a serenidade são tesouros que sustentam seu equilíbrio. Quando alguém tenta provocar, está, na verdade, tentando roubar um pouco desse ouro. Cabe a você decidir se abre a mão ou se segura firme o que lhe pertence. Não negociar a paz é um ato de força, mas também de amor próprio. É recusar-se a viver em guerras pequenas para se dedicar ao que realmente expande a alma. Sexto passo: o erro fatal de querer ser compreendido por todos. Existe uma dor sutil que quase ninguém nomeia, a de buscar incessantemente ser entendido por todos. Essa busca é uma armadilha silenciosa, porque no fundo ela nasce da necessidade de aceitação universal, da ilusão de que se todos nos aprovarem, finalmente teremos paz. Mas o contrário acontece. Quanto mais você tenta se ajustar às expectativas externas, mais distante fica de si mesmo. Sêneca já alertava: nem todos podem entender quem caminha acima da multidão. Há uma solidão natural em trilhar um caminho autêntico. Quem escolhe seguir sua própria verdade precisa aceitar que muitos olharão com estranheza, outros com crítica e alguns até com desprezo. Não porque haja algo errado em você, mas porque há algo diferente, e o diferente sempre desafia o olhar comum. A neurociência explica que esse desejo de aceitação está enraizado em nós. O cérebro humano carrega um viés de rejeição, uma tendência a perceber críticas e recusas como mais intensas e dolorosas do que elogios. Por isso, a mente insiste em buscar validação, como se cada aprovação fosse um anestésico temporário para a dor da rejeição. Mas viver assim é viver preso em um ciclo de dependência emocional. Imagine a águia voando alto. Os pardais não compreendem sua altura, não acompanham seu voo, não enxergam sua perspectiva. Mas a águia não precisa ser compreendida por eles. Seu voo é suficiente, sua liberdade é a resposta. É assim também com você. Sua vida não precisa ser validada para ser verdadeira. Quando você aceita que não será compreendido por todos, finalmente se liberta da necessidade de caber em moldes que não foram feitos para você. E, nessa libertação, nasce uma força nova, serena, que não implora aceitação, mas caminha em dignidade. Sétimo passo: transforme ataques em exercícios de treino mental. As palavras que chegam até você, muitas vezes carregadas de veneno, podem ser vistas de duas formas, como armas que ferem ou como pesos que fortalecem. É aqui que a filosofia estoica revela sua grandeza. O ataque, a crítica, a ofensa, todos eles podem ser convertidos em treino. Não é negar a dor, mas ressignificá-la. Não é apagar a injustiça, mas transformá-la em academia para a mente. Marco Aurélio nos lembra: o obstáculo se torna o caminho. Essa frase não é apenas um ideal filosófico, é um chamado prático. Cada vez que alguém tenta te diminuir, você ganha a chance de treinar sua resiliência. A cada provocação, você pode escolher não ser moldado pela ira, mas pela serenidade. É como se o universo oferecesse halteres invisíveis. Você pode reclamar do peso ou usá-lo para fortalecer os músculos da alma. A psicologia moderna mostra que a forma como interpretamos os eventos é mais decisiva do que os eventos em si.
Uma crítica pode ser vista como sentença ou como convite, como condenação ou como treino. O ataque que antes parecia um golpe pode ser reinterpretado como resistência que aprimora. O ferro, quando colocado no fogo, não se destrói, ele se fortalece. Assim também é o espírito humano. Pense nisso como uma metáfora simples. O ferro só ganha forma no fogo que tenta destruí-lo. Sem esse processo, ele jamais se tornaria espada. O mesmo vale para você. Os ataques que chegam não são o fim, mas a prova. Cada palavra dura, cada julgamento injusto, pode ser o fogo que purifica se você decidir que sim. Essa é a vitória silenciosa, permitir que até mesmo os ataques trabalhem a seu favor. E quando isso acontece, o agressor perde o poder, porque nada que ele faça poderá tirar de você a escolha de transformar dor em disciplina, caos em clareza e ataque em força interior. 8º passo. Não confunda compaixão com submissão. Existe uma linha delicada entre a bondade que liberta e a bondade que aprisiona. Muitos acreditam que ser compassivo é aceitar tudo, tolerar tudo, permitir tudo. Mas essa não é a compaixão verdadeira. Isso é submissão. É abrir mão da própria dignidade em nome de uma paz que, na verdade, não existe. Epicteto já alertava: ser justo não significa ser escravo. O coração generoso não deve se tornar um terreno de abusos. A compaixão não exige que você aceite agressões, nem que se curve diante do injusto. Colocar limites é um ato de virtude, é proteger não apenas a si mesmo, mas também o outro, que ao ser confrontado pode despertar para sua própria cegueira. A psicologia mostra que pessoas que não colocam limites confundem amor com entrega total. E nesse processo, esvaziam-se. A compaixão madura não nasce da carência, mas da força. Ela acolhe, mas também diz não. Ela entende, mas também preserva. Ela sabe que ceder sempre, em tudo, não é amor, mas abandono de si mesmo. A metáfora é simples e poderosa. Até a fonte que sacia precisa de bordas para não se perder. Sem limites, até a água que dá vida se torna descontrole, inundação, destruição. O mesmo acontece com a sua energia vital. Sem bordas, você se esvai. Com limites, você flui. Não se trata de endurecer o coração, mas de fortalecê-lo. O amor verdadeiro não é o que aceita o abuso, mas o que sabe proteger o que tem de mais valioso: a sua paz, a sua dignidade e a sua essência. 9º passo. O fator invisível que sabota a sua imunidade emocional. Muitas vezes, não é o ataque externo que mais fere, mas a insistência com que a mente repete aquilo que aconteceu. O inimigo não está apenas lá fora, mas dentro de nós, quando alimentamos a crítica recebida, o olhar torto, a palavra injusta. O que poderia ter sido um instante passa a ser revivido inúmeras vezes, e cada repetição aumenta a dor. A psicologia chama isso de ruminação, o ato de mastigar os mesmos pensamentos até que eles se tornem veneno para a alma. A neurociência comprova que, ao repetir mentalmente uma ofensa, ativamos no cérebro as mesmas áreas ligadas à dor física, como se estivéssemos sendo feridos novamente. É uma prisão invisível, criada por nós mesmos. Sêneca dizia: não sofremos apenas pelo que acontece, mas pelo que repetimos em pensamento. Essa é a verdade silenciosa. Muitas vezes, não é o outro que prolonga a nossa dor, mas o espaço que nós mesmos damos a ela. A metáfora é clara. Uma ferida não cicatriza se você a cutuca todos os dias. O corpo pede descanso para se curar. O mesmo vale para a mente. É preciso permitir que o silêncio, o tempo e a disciplina fechem as feridas que insistimos em reabrir. Blindar-se emocionalmente não é apagar o que aconteceu, mas decidir não alimentar mais aquilo que já deveria ter terminado. É recusar ser refém do passado e escolher, a cada dia, onde repousar a sua atenção.
porque a atenção é vida e aquilo que você alimenta cresce. 10º passo: não espere justiça do injusto. Uma das maiores fontes de sofrimento é a expectativa de que os outros ajam de acordo com aquilo que consideramos justo. Criamos uma imagem de como as pessoas deveriam reagir, falar, tratar, e quando a realidade não corresponde a essa imagem, a frustração se instala como um peso difícil de carregar. Marco Aurélio alertava: espere de um homem injusto apenas o que é da sua natureza. Isso significa que não adianta desejar sombra de uma árvore que nunca a deu. O injusto agirá como injusto, o invejoso como invejoso, o ingrato como ingrato. A dor nasce quando esperamos frutos que jamais poderão nascer de determinadas raízes. A neurociência mostra que grande parte do estresse emocional é consequência do desalinhamento entre expectativa e realidade. Quanto maior a distância entre o que desejamos e o que recebemos, mais intensa é a frustração. Assim, a verdadeira liberdade vem não de exigir que o mundo se curve às nossas esperanças, mas de alinhar nossas expectativas com o que realmente é. A metáfora é simples. Quem pede sombra a uma árvore seca não só sofre pela ausência de frescor, mas desperdiça energia que poderia ser usada para procurar abrigo em outro lugar. Do mesmo modo, insistir que a justiça venha de quem nunca a ofereceu é se condenar a uma espera eterna. A sabedoria está em reconhecer a realidade, aceitá-la sem revolta e escolher onde investir sua energia vital. Porque ao parar de cobrar justiça do injusto, você recupera a própria paz e a força para caminhar sem depender daquilo que está fora do seu controle. 10º passo: autodisciplina, a verdadeira armadura. A vida constantemente nos coloca diante de ataques, provocações e injustiças. Muitos acreditam que a defesa está em levantar a voz, revidar ou erguer barreiras externas, mas a verdadeira armadura não é feita de ferro nem de pedra, é moldada dentro da mente. Epicteto nos lembra: o homem invencível é aquele que não pode ser perturbado. Essa invencibilidade não nasce da ausência de problemas, mas do treino silencioso de não se abalar diante deles. A autodisciplina é o escudo invisível que impede que o mundo nos arraste em seus ventos de caos. A neurociência confirma: rituais diários de clareza mental e autocontrole fortalecem os circuitos cerebrais ligados à resiliência. A disciplina não apenas organiza a rotina, mas ensina o cérebro a responder de forma mais estável, mesmo diante de tempestades emocionais. Imagine uma fortaleza erguida no alto de uma montanha. Nenhum inimigo consegue ultrapassar seus muros, não porque estes são visíveis ou armados, mas porque a força que sustenta a fortaleza está enraizada em sua base inquebrantável. Assim é a autodisciplina, não aparente aos olhos, mas impenetrável diante de qualquer ataque. Quem se treina na constância, na simplicidade e no controle de si mesmo, descobre que não há ofensa capaz de atravessar sua paz, porque a mente disciplinada é a muralha que nenhum invasor consegue violar. 12º passo: a vitória silenciosa é continuar caminhando. Muitos acreditam que a resposta mais poderosa ao desprezo ou à injustiça é o confronto. Mas existe uma força mais elevada, mais profunda e mais transformadora: seguir em frente sem se deter. A vida é curta demais para ser gasta em disputas pequenas, como nos lembra Sêneca. Cada minuto entregue a quem tenta nos ferir é um minuto roubado daquilo que poderia ser cultivado dentro de nós. Marco Aurélio dizia: o obstáculo se torna o caminho. Quando insistimos em prosseguir, mesmo diante das pedras lançadas, descobrimos que não são os ataques que definem nossa trajetória, mas a decisão firme de não parar. A neurociência mostra que o cérebro, diante de movimentos contínuos, cria padrões de resiliência.
O simples ato de seguir, ainda que em passos pequenos, reconfigura a mente para não se prender ao que pesa. A melhor resposta ao ataque não é provar nada, não é devolver palavras, não é gastar energia com quem nunca entenderá. A resposta verdadeira é o progresso, é transformar cada ofensa em combustível para caminhar mais longe. É avançar tão intensamente que o barulho das críticas se perde na distância. Pense no rio. Ele não discute com as pedras que caem em seu leito. Ele não se detém para negociar com os obstáculos. Ele apenas segue, paciente e persistente, até que, inevitavelmente, encontra o mar. Assim também é a vitória silenciosa, seguir, mesmo quando querem que você pare. Conclusão. A verdadeira liberdade é ser intocável por dentro, quando tudo ao redor parece nos atingir. A verdadeira fortaleza não está em controlar o mundo, mas em dominar o que acontece dentro de nós. Blindar-se não é erguer muros de indiferença, mas cultivar raízes tão profundas que nenhuma tempestade consegue arrancar. Sêneca dizia: quem tem a si mesmo como fortaleza não teme invasores. Essa é a lembrança final. Não é o ataque externo que determina sua dor, mas o significado que você dá a ele. Epicteto nos deixou a chave. A questão não é o que acontece, mas como você responde. Essa sabedoria nos devolve poder. Ela nos mostra que a liberdade mais sagrada não é viver sem desafios, mas enfrentar cada situação sem entregar a alma ao caos. Quando cultivamos disciplina mental, cada palavra hostil se torna apenas ruído distante e não sentença sobre quem somos. O convite é simples, mas profundo. Transforme sua mente em fortaleza e sua paz em prioridade. Cada provocação, cada crítica e cada injustiça podem se tornar treino de clareza e autocontrole. Lembre-se, não é fuga, é soberania. Não é fraqueza, é domínio. Não é endurecer, mas florescer em meio às pedras. E assim como o sol não perde brilho por causa das nuvens, a sua essência também não se apaga pelas sombras alheias. Ela permanece, ela ilumina, ela segue. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações para continuar essa jornada de fortalecimento interior. E, se a ansiedade tem sido um peso em sua vida, clique no primeiro link da descrição e tenha acesso ao e-book Ansiedade sob Controle. Ele pode ser o primeiro passo para blindar sua mente de dentro para fora.